Olá, queridos, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem. Assim, o YouTube entende que a nossa mensagem, a palavra de Deus é relevante e milhares de pessoas serão alcançadas para a glória de Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de esperança para a sua vida. Escute, Jesus te ama e te chama para viver uma nova e linda história. Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor. Você que está com sua Bíblia, seja digital, no celular, no iPhone, seja a Bíblia impressa. Põe a mão na sua Bíblia, por favor. Põe a mão na Bíblia. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz. Descortine os olhos de nosso coração. Fale conosco, mude nossa vida, nossa história. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais para que possamos ver. Queremos contemplar Tua bondade, Tua graça, misericórdia. Queremos andar conforme, Pai, a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Cremos que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que liberta, que transforma, e que em Cristo Jesus nós temos salvação, nós temos perdão dos pecados, nós temos a salvação do Senhor. Eu quero profetizar nessa noite, se houver alguém precisando de cura, Senhor, cura física, alguém doente, alguém enfermo, eu profetizo a cura do Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Se houver alguém agora, Senhor, passando por depressão, passando por qualquer tipo, Senhor, de doença emocional, eu quero ministrar a cura do Senhor. Que a graça de Cristo alcance o teu coração, alcance a tua mente, alcance a tua família, alcance a tua vida, em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 ao 44. Diz bem assim: veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao servo: sirva a todos. Repita comigo esta palavra profética de Eliseu. Diga assim comigo: sirva a todos. Pois bem, verso 43 diz: o auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Em outra versão vai dizer: como servirei só isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos. Novamente, a frase é: sirva a todos. O profeta expressa 2 vezes a mesma ordem: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Glória a Deus. A Bíblia que eu uso é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Eu quero hoje falar com você sobre esse 11º milagre que Deus operou através do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele viveu, uma vida poderosa diante do Senhor. É um homem que nós podemos olhar e aprendermos demais com ele. Foi um homem que se entregou ao Senhor. Ele recebeu um chamado de Deus. Ele desfez do passado.
ele queimou as carroças, ele fez churrasco dos bois e seguiu em frente. Ele deixou o passado para trás e foi em direção a um futuro poderoso com Deus. De quebra, ele recebeu nada mais, nada menos que a porção dobrada do Espírito que estava sobre o profeta Elias. Se olhar para a Bíblia, você vai perceber 16 milagres que Elias estava envolvido. Se você conferir a mesma Bíblia, você vai observar que Eliseu estava envolvido com 32 milagres. De fato, porção dobrada. Aqueles que se entregam a Deus para valer, vivem coisas extraordinárias. Diga amém. Amém. Escute bem. O texto que nós lemos fala sobre um momento oportuno. Um momento que, se você conferir, se você observar, se você de fato tiver interesse de aprender, pode mudar a sua vida. Por quê? O Deus de Eliseu não mudou. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre. O Deus de Eliseu é o mesmo Deus que alimentou o povo com maná. É o mesmo Deus que alimentou o povo com codornizes. É o mesmo Deus que tirou a água da rocha. É o mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva. É o mesmo Deus que multiplicou a farinha da viúva. É o mesmo Deus que alimentou Elias através do corvo. Esse é o nosso Deus. Agora, o que precisamos compreender é que nós temos aqui uma história impressionante. Por quê? Você observou o relato que um homem surgiu, um homem de um lugar chamado Baal Salissa. Ele surgiu e apareceu o quê? Entregando uma oferta ao profeta Eliseu. Ele ofertou 20 pães de cevada. Ou seja, um homem que aparece no cenário, você vai gravar esta palavra, servindo. Ele aparece servindo. O poder do servir. Pensem comigo. O cenário aqui era um cenário caótico, de fome. Eu preguei no domingo passado sobre a morte na panela. O discípulo que fez um trabalho de qualquer jeito e ele confundiu veneno com comida sadia. Ele quase matou a escola do profeta. Ele quase matou uma geração de profeta. O cara ia detonar a geração de profeta. Por quê? Porque ele fez a obra de qualquer jeito. E você observou a história comigo? Que Eliseu então pega aquele ensopado venenado, ele taca um pouco de farinha. Alguém disse que Eliseu poderia ser baiano. Ele pegou farinha. É porque... Rapaz, eu estava pensando, desculpa aqui, eu saí um pouquinho. Estava pensando, a farinha é terrível. Entendeu? Você põe farinha, na hora, sabe, a comida fica mais forte, entendeu? Tem gente que come miojo com farinha, que dá sustância. Porque, entendeu? Então, Eliseu usou farinha, irmão, para tirar o veneno do ensopado. Cuidado, talvez você vai usar farinha para tirar veneno aí hoje em dia, entendeu? Mas assim, a farinha de Eliseu deu jeito, amém? Ok, vamos voltar aqui para a mensagem. Olha só, esse homem de Baal Salissa, ele aparece servindo. Grava o que eu vou te falar agora. Existem milagres no servir. Eu fui olhar para a Bíblia e encontrei fundamentos sólidos. Existem milagres no servir. Eu posso te fazer uma pergunta essa noite. Você está servindo alguém? Você está servindo a sua família?
Quantas pessoas a sua vida está servindo? Você está sendo útil? Ou você só vive reclamando? Hoje Deus te trouxe aqui para falar sobre um tema: o milagre do servir. O milagre do servir. Esse homem apareceu, repitam comigo, servindo. Servindo. Eu fui olhar para a Bíblia, gente, olha para cá. Escute bem. Foi servindo aos mensageiros de Deus que Abraão recebeu a milagrosa notícia que teria um filho, que seria pai na primavera. Confere lá, Gênesis 18. Foi servindo que Moisés viu milagres no deserto. Foi servindo que José viveu coisas extraordinárias no Egito. Foi servindo a Saul e ao povo que Davi, o menino da roça, se tornou o rei de Israel. Foi servindo que Jesus Cristo, o próprio Deus, nos ensinou que maior é o que serve. Escute isso, existem milagres no servir. O milagre do servir. Hoje você vai sair daqui servindo, porque quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Vamos lá. Podemos servir como o homem de Baal Salissa. Podemos servir como ele. Vamos conferir o texto, por favor. Versículo 42. Podemos servir como o homem de Baal Salissa. Veio um homem de Baal Salissa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Olha que coisa! Esse homem, ele age com um coração generoso. Ele é o bom agricultor, gente. Olha para cá, presta atenção, isso vai mudar a sua vida. Escute bem, o tempo que esse homem estava vivendo era um tempo de escassez, era um tempo de fome, era um tempo difícil. E sabe o que acontece? O profeta Eliseu não havia pedido nada a ele. O profeta não pediu a ele, não impôs a ele, não obrigou a ele, mas ele aparece servindo. É alguém que está interessado e preocupado em servir quem precisa, mesmo que não pedisse. Ele está observando as necessidades dos outros. Tem dois tipos de gente. Tem gente que tem e não quer servir. Tem gente que tem e quer servir. Agora, essa questão de ter não envolve muito a questão material. Eu gostaria que você entendesse o que eu vou te falar agora. Uma vez alguém disse assim: pastor, eu não oferto porque eu não tenho. Alguém disse: pastor, eu não dou porque eu não tenho. E o pastor disse: meu filho, você não tem porque não dá. Pastor, eu não dou porque não tenho. E o sábio pastor disse: você não tem porque não dá. Porque Jesus disse: há mais prazer, é melhor dar do que receber. Se você pensar só no material, escute bem, a vida é espiritual. Tudo que acontece na vida física passa primeiro pelo espiritual. Passa primeiro pelo espiritual. Então, observe que Pedro e João, quando estava diante daquele aleijado, daquele coxo, um mendigo. E aí, aquele mendigo pediu o quê? Uma esmola, ouro e prata. O que Pedro disse? O que eu tenho eu te dou. Levanta e anda
em nome de Jesus. Então, ou seja, não fique pensando que você não tem e por isso não dá. Entende? Não é isso. Você precisa entender que se você tiver fé, não precisa ter, precisa ser filho de Deus, obediente a Deus, submisso a Deus. A questão, querido, é a sua fé. A questão é a sua fé. Esse homem, ele apareceu servindo ao profeta Eliseu. Ele levou 20 pães e levou alguns vão dizer que era um milho verdinho, um milho fresco. Agora, pense nisso. Ele quis alimentar com aquela oferta ao profeta. Está escrito. Ele surgiu servindo uma oferta de 20 pães de cevada ao profeta Eliseu. Eu posso ter outro ensinamento aqui. Muitas vezes, o que você acha que a sua oferta vai alcançar, a grande verdade é que quando você libera um servir, que você dá, a sua oferta tem a capacidade no mundo espiritual de superabundar e alcançar tantas outras vidas que você nem mesmo imaginava. Por quê? Porque ele oferta 20 pães ao profeta. Só que a história vai dizer que os 20 pães dele não deu só para o profeta, alimentou 100 profetas. Irmãos, eu preciso aprender a servir. Nós não sabemos o poder que existe no dar. Você pode observar que a maioria dos cristãos que estão doentes espiritualmente é porque eles não aprenderam o que é servir. Eles querem ser servidos. Nós ouvimos aqui, nós vimos o vídeo sobre discipulando como Jesus. Aquele que está na igreja por estar, ele cobra visita. Aquele que está na igreja por Cristo, ele visita. Aquele que está na igreja, vindo, fazendo parte, ele quer o quê? Ele quer atenção. Aqueles que querem estar na igreja para servir a Cristo, eles dão atenção. Pessoas que estão na igreja sem o pensamento de Cristo, eles querem sugar. Pessoas que querem estar na igreja com a mentalidade de Cristo, eles querem doar. Aqueles que estão na igreja sem a mente de Cristo, nunca tem nada. É a viúva pobre, não tem um nada na mesa, não tem um nada em casa. Aqueles que estão na igreja com a mentalidade de Cristo sabem que sempre tem azeite dentro de casa, que sempre tem algo para doar. Escute bem, precisamos largar a mentalidade de miséria e pobreza. Tem pessoas que usam das suas misérias para continuar se vitimizando. É por isso que você pensa isso, querido. Quando Bartimeu vai até Jesus, Bartimeu era cego. Jesus pergunta assim: o que você quer que eu lhe faça? Jesus viu que o cara era cego. Mas Jesus também sabe que nem todo cego, às vezes, quer ver. Porque Bartimeu era cego, e poderia dizer bem assim: eu quero é dinheiro, que eu também sou pobre. Eu quero casar com uma mulher bonita. Às vezes tem pessoas que querem permanecer na miséria para receber mais atenção. Você precisa se posicionar, saber quem você é, a sua identidade. Você é filho de Deus, filha de Deus. Você não tem necessidade de ficar choramingando. Você não tem mais necessidade de ficar, sabe, com picardia, com picuinha. Não. Você passou a fase do patinho feio. Você descobriu quem você é. Você descobriu quem você é. Você é muito mais do que você imaginava. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais vítima. Você é alguém que foi chamado por Deus para fazer algo maior. O milagre do servir abre a mentalidade do reino, do dar, da generosidade. Eu
pastoreio há mais de 13 anos. Eu nunca vi no meio nosso alguém que dá e fica pobre. Eu nunca vi. Eu nunca vi. É tipo o salmista. Eu nunca vi um justo mendigar um pão, nem sua descendência passar fome. Podemos passar por algumas tribulações, podemos passar por algumas aflições, mas Deus sempre tem um momento de fazer superabundar nossas coisas. Se for para Deus, aplauda o Senhor bem forte. Prestemos atenção. Aquele homem, o intuito primeiro foi honrar o profeta de Deus. Mas sem ele imaginar, ele alimentou uma multidão de profetas. Esse homem atendeu o profeta, mas além do profeta, ele atendeu a escola de profetas. Nós precisamos abrir nossa mente e saber que a igreja não se resume somente entre nós. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus e saber que desta igreja podemos atingir as nações. Jesus disse: ide e pregai às nações. Nós podemos discipular as nações, mas às vezes, irmãos, nós estamos perdendo tempo aqui, sabe, em Patotinha. Tem gente que dá trabalho a vida toda e não entende que através dele multidões esperam ser alcançadas. Precisamos usar nossos talentos, nossos recursos para a obra de Deus. Não podemos querer construir igreja para dizer: eu construí. Não. Construir igreja não é construir edifício. O edifício de concreto, de cimento, é para a gente se reunir. Mas nós precisamos saber que fomos chamados para construir pessoas, envolver pessoas no reino de Deus. Querido irmão, você precisa, sabe, entender, viver a generosidade do reino. Você precisa, como esse homem de Baal Salissa, sair da sua casa, ter generosidade, observar as necessidades que existem entre o povo de Deus. Será que você tem tirado, como esse homem, uma oferta para servir a obra de Deus? Eu quero falar. Aqui não acontece. Mas o culto tem 3 partes. Tem o louvor a Deus, tem a palavra de Deus e tem a oferta a Deus. Adivinha qual é a parte que o povo menos gosta da oferta? Mentes pequenas, atitudes pequenas. Nós precisamos mudar essa mente. E a Bíblia diz que esse homem de Baal Salissa, ele então serve o profeta Eliseu, e através da oferta dele, 100 profetas são alimentados. Agora, se você observar bem, olhar essa história, esse homem que surge com 20 pães. Vamos fazer aqui uma correlação com o Novo Testamento. Esse homem se assemelha a quem no Novo Testamento? Ele se assemelha àquele rapaz de João 6. O rapaz que surgiu com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus perguntou aos apóstolos: vamos dar de comer esse povo? Eu gostaria que projetasse para nós aí, por favor, João 6. João 6, versículo 5 ao 9. Põe aí. É sensacional essa história aqui. Conferimos aqui. Olha só. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia. Jesus já tinha em... O que tem na sua mente? Jesus às vezes nos pede algo, mas ele já tem em mente o que vai fazer. É só para provar qual será a sua atitude. É só para ver se você vai ou não vai. Conferemos, vamos lá. Filipe lhe respondeu: 200 denários. O discípulo disse: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada
e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta? Quem está falando isso? É o ímpio ou o discípulo? É o discípulo. Eu falei assim com a pastora hoje, eu falei assim: amor, vamos pensar em uma porcentagem, fazer uma estatística pastoral. Você acha que de todos os membros que nós temos na igreja, você acha que quantos acreditam que vamos construir essa casa para Deus? Quantos que eu prego, quantos que eu ensino, de fato acreditam que vamos construir essa casa para Deus? Alguém já disse: esse pastor é doido, não vai acontecer nada. Cabeça de discípulo que não entende o reino é assim mesmo. Ele acha que nunca vai dar. Mas você conhece o final dessa história. 5 pães de cevada e 2 peixinhos foram suficientes para alimentar 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Escute bem, precisamos abrir nossa mente. Quando Jesus disse faça isso, não fique perguntando como vai acontecer. Não tem o suficiente, presta atenção. Jesus não disse assim: multiplique os pães. Novamente, não é uma questão de ter, é uma questão de ser obediente à palavra de Deus. Ou nós viveremos pelo Espírito, ou nós viveremos carnalmente. Os carnais vão olhar o montante material e vão dizer: não vai dar certo, não tem condição, eu não consigo fazer isso. Os espirituais não, sabem que uma palavra de Deus é suficiente para mudar tudo. Diga amém. Mateus 10, versículo 40 ao 42. Gostaria de te mostrar a recompensa daqueles que servem a obra de Deus. Presta atenção. Mateus 10, 40 ao 42. Jesus disse: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Você receberá conforme o que você está servindo. Jesus diz que há recompensa até para aqueles que servem um copo de água fria. Uma pergunta básica: você tem servido pelo menos um copo de água fria para aqueles que fazem a obra de Deus? Está ali. Você percebe que tem gente querendo tomar café sempre na casa do profeta, mas pouca gente convida o profeta para tomar um café. Entendeu? A Bíblia diz que aquele que dá um copo de água fria a um homem de Deus, a um profeta de Deus, a um discípulo de Cristo, não deixará de receber recompensa. A gente precisa abrir essa mente nossa em saber que reino de Deus se trabalha com servir. Diga assim: eu posso servir como homem de Baal Salissa. Nós podemos servir, diga amém. Amém. Nós também podemos servir como o profeta Eliseu, diga amém. Podemos servir como o profeta Eliseu. Se o homem de Baal Salissa doou 20 pães, o que Eliseu fez? Vamos pensar. A sua casa precisa de uma cesta básica. Eliseu precisava de mais de uma cesta básica. Eliseu tinha 100 bocas, 100 estômagos para sustentar. Ele tinha uma escola de profeta, uma faculdade de profeta para sustentar. E aí o homem chega assim e fala assim: profeta, faz favor aqui rapidinho, vamos ali fora. Porque era época de fome, gente, não tinha comida para todo mundo. O pessoal estava com fome. Aí o cara chega: profeta, faz favor aqui e tal. Sabe aquele pessoal que vai tirando escondido para ninguém ver? Ó, vem cá, rapidinho. Tá vendo aqui, ó?
Tem um sapatinho para nós aqui. Tem 20 pães. Deixa eu guardar na sacola, porque esses caras aí vão devorar esse pão. O profeta recebe 20 pães. Era a época de fome. O que ele faz? Ele esconde? O que ele faz? Não. Sabe o que ele fez? Vamos conferir aí? Vamos ler. Versículo 42, parte B, diz aí, ó. Então Eliseu ordenou ao servo: sirva a todos. Ele tinha muito, gente. Ele não tinha muito pão, mas ele tinha muita fé. Lembra, não é a quantidade de ter, é o quanto você sabe quem você é o quanto você sabe do Deus que você serve. Pessoas de Deus, com a mente de Deus, são generosas. Eles repartem um pouco que têm. Vamos guardar essa expressão em nosso coração: sirva a todos. Posso profetizar sobre nossa vida? O que você tem parece que é pouco, mas dá para servir a todos. O que você tem dá para servir a todos. Aleluia! Sabe, querido, nós encontramos o milagre no servir. O milagre acontece quando você serve. O milagre acontece quando você dá. O milagre acontece quando você compartilha. O milagre acontece quando você semeia. O milagre acontece quando você serve. É o processo do servir. Eliseu tinha quantos pães, gente? 20. E ele disse o que? Sirva. Mas ele tinha 100 profetas. Ele tinha 100 discípulos. Presta atenção. Eliseu está falando carnalmente ou pela fé? Confira isso comigo. Ele falou assim, ele pegou 20 pães e disse: sirva a todos. Aí eu fui calcular. Servir a todos, literalmente, com 20 pães, presta atenção. Cada pão precisava ser repartido em 5 pedaços. Então, 20 vezes 5, 100, daria para os 100 profetas. Mas essa conta não fecha, porque um homem com fome naquela época, eles não iam se satisfazer com um pedaço de pão. 5, né? Um pão para 5, é difícil. Pô, os meninos lá em casa comem 3 pães em uma sentada. E pergunta, tem mais? E eu tenho que pegar o meu já. Pegar o meu. Vai comer com adolescente. Você já chega no pão pegando o seu, colocando, não, Thiago, separa o seu pão, porque se deixar, meu irmão, vai tudo. Então, Eliseu não está falando literalmente. Eliseu está falando pela fé. Sirva. Meu Deus. Eu descobri que não importa o quanto eu tenho. Não importa se eu tenho pouco ou se eu tenho muito pão. O que importa é o tamanho da minha fé. Deixa eu te falar algo. Não importa a quantidade que você tem hoje. Não importa quantos pães você tem em casa. O que importa é a grandeza da sua mente em Cristo. O que importa é a grandeza da sua atitude. O que importa é a sua fé. O que importa é a generosidade que habita em você. Isso que importa. Gente, eu chego na Bahia, minha cidade, a gente leva ofertas às vezes para lá. Então quando eu vou para a Bahia, eu gosto de levar cesta básica no meu carro. Eu levo cesta básica, porque minha mãe sempre conhece alguém que precisa. Então eu sou do interior com a minha esposa, a gente leva a cesta. Lá é incrível, lá é incrível, lá é incrível. Que povo especial. Eu quero pastorear aquele povo lá, eu vou enviar gente para lá, nós vamos abrir igreja lá. Lá é incrível. A gente chega em uma casa com uma cesta. Se eles tiverem 1 quilo de feijão, eles falam bem assim: pastor, o nosso vizinho está precisando mais do que eu. Ah, cara, é incrível isso. Não, trouxe uma cesta para você. Aí a dona Maria diz assim: pastor, a gente está precisando, pastor, mas a irmã Joana, lá na rua tal, pastor, ela está precisando mais do que eu. Ah, isso não é questão de miséria material, irmão. Porque a miséria está instalada na mente das pessoas. Existem pessoas que têm tão pouco materialmente falando, mas tanto no seu espírito.
tanta graça, tanto valor, tanto princípio, tanta fé. Aleluia. Precisamos caminhar como Eliseu. Sirva a todos. Sirva a todos. Agora, não podemos ser como o servo do profeta Eliseu. O líder disse, o profeta disse, sirva a todos. Todos vão comer. Aí o servo aparece e fala bem assim: meu senhor, como eu vou servir? Só isso? Só isso não dá para 100 homens. Rapaz, a coisa triste da vida é andar com gente que está do seu lado, mas pensando o contrário. Tem gente que você quer remar para um lado, dizer, nós vamos sair por aqui, só que o indivíduo diz, não, pastor, vamos remar para cá. Entra em uma bateira com alguém, entra em uma bateira, em um barco com alguém, começa a remar para um lado e o cidadão para o outro, não dá, vai ficar assim, ó, em círculo. E tem muita gente assim no meio do povo de Deus, que Moisés está dizendo, gente, a terra prometida é lá, mas os caboclos dizem, não, Faraó é melhor, cebola, pepino, alho, então vai comer alho. Eu quero é maná que desce do céu, eu quero é coisa boa. Deus disse, olha, tem maná, tem leite e mel. Eles, não, eu gosto é de pepino. Pepino, meu irmão, todo dia tem pepino, pastor, pepino aqui, pepino ali, pepino todo lado. Eu vou na feira, não gosto de comprar pepino, tenho um ódio. Misericórdia. Eu amava pepino, mas não gosto mais. Porque o povo é igual o povo do Egito, só traz pepino, pepino, pepino. Não, irmão, vamos mudar. Deus está dizendo, lá a terra prometida tem maná, tem leite e mel, vai jorrar coisa boa, tem coisa grande, é para frente, muda a mente, muda tudo. Aleluia! Aleluia! Precisamos andar para o mesmo lado, igreja. Eliseu disse, sirva a todos. E o discípulo diz assim, só isso? Aí o profeta diz assim, sirva a todos, porque assim diz o Senhor. Todos comerão e sobrará. Quando Geazi objetou que não havia o suficiente para todo o grupo, o profeta repetiu, sirva a todos, porque assim diz o Senhor. Eles comerão e sobrará. Assim diz o Senhor, é suficiente para superar todas as objeções. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, você tem pela fé o mais que suficiente para servir a todos. Através da sua fé você vai servir sua família, você vai servir seus filhos, você vai servir sua casa, seus parentes, você vai servir seus irmãos, sua igreja. Pela fé você tem mais que suficiente para servir a todos. Assim diz o Senhor. Todos comerão na sua casa e sobrará. Aleluia. Nós precisamos então servir como Jesus serviu. Porque no reino de Deus, diz assim, o maior é o que serve. Você entende que existe milagre no servir, porque o maior é o que serve. Jesus disse, quem é maior, o que está à mesa ou o que está servindo à mesa? Ele diz, não é o que está à mesa, porém Jesus diz, eu estou no meio de vocês como quem serve. Perceba que no reino de Deus, maior é quem serve. É por isso que Eliseu disse, sirva a todos, porque maior é o que serve. Eu li uma história sobre um jovem muito rico. Muito rico. Sabe o que ele fazia? Todo mês ele separava uma parte das suas finanças para doar e alimentar os pobres. Só que ele fazia ainda mais. Além dele doar a oferta para os pobres, sabe o que ele fazia? Ele ia
junto com a equipe de missões, para ajudar a servir a comida aos pobres. E teve pessoas que, toda vez que chegava o momento de doação, ele via que aquele rico doava. Quando chegava na missão, aquele rico estava lá servindo aos pobres. Então alguém olhou assim, ficou espantado com aquela atitude tão nobre e perguntaram a ele: ué, se você já deu dinheiro, por que você gosta de estar sempre no meio dos pobres? Não precisava. Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse: além de ofertar o recurso, eu gosto de estar no meio dessas pessoas, porque faz-me bem vê-los comer. Eu me alegro em vê-los se alimentar. Estamos falando de doar, de servir. A Bíblia diz que Jesus é o nosso maior exemplo de serviço. Sempre podemos fazer mais. Não deixe as pessoas dizerem, não deixa a mídia te dizer que você é classe baixa, classe média. Que classe o quê? Você é filho de Deus. O mundo separa a gente, a mídia separa a gente. Não é classe baixa, é classe miséria, é classe de pobre. Que classe pobre? Vai fazer pesquisa, eles perguntam lá: classe alta, média ou baixa? Escreve lá: sou de Jesus, sou filho de Deus. Fala para o IBGE: eu sou herdeiro de Deus. Então nós precisamos aprender a ter a mentalidade de Deus. E a mentalidade de Deus não se prende à circunstância difícil, não se prende ao tempo de fome. A mentalidade de Deus é: você tem para servir. O que você tem parece pouco, mas na mão de Deus vai multiplicar, vai abençoar uma geração, vai abençoar famílias, vai abençoar todos que estão em tua volta, meu irmão. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Bem forte. Amém.